Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre algumas pérolas protestantes nos comentários de um vídeo, um short, aqueles videozinho curtinho aqui no meu canal, onde eu faço a seguinte pergunta no vídeo: quem é aceita? A Igreja Católica ou o protestantismo? Eu não estou falando de pessoas. Os protestantes, na grande maioria, são pessoas boas, pessoas honestas que até buscam Deus com sinceridade, mas é uma pena que não estão na Igreja de Cristo, não estão na Igreja que Jesus deixou. Então, existem algumas pérolas aqui de alguns comentários. O primeiro é esse aqui, né? Eu vou deixar o nome porque comentou publicamente no vídeo, então acho que não tem problema nenhum, né? Mário vai dizer assim: aonde está escrito a palavra católica na Bíblia? Deus nunca fundou igreja católica. Quem fundou a igreja católica foi o imperador romano. Então veja, aqui a gente tem muitas pérolas, mas eu não vou perder muito tempo porque eu quero mostrar outros comentários. Primeiro ele vai dizer aonde está escrito a palavra católica na Bíblia. Então, existem algumas doutrinas, e uma das mais importantes é sobre a Trindade. Pelo simples fato de não ter a palavra na Bíblia Trindade, significa dizer que a doutrina sobre a Trindade não existe, apesar que no mundo protestante existem pessoas, existem igrejas que são unicistas ou unitaristas, que não acreditam na Trindade. Então, por exemplo, não poderíamos perguntar a um antitrinitariano: a palavra Trindade não existe na Bíblia, então significa dizer que não existe a doutrina sobre a Trindade. Ele vai dizer que a palavra católica não está na Bíblia. Só que, infelizmente, ele não sabe o que significa católico, né? Católico significa universal, né? Ou para todos. Então, Jesus, quando disse ide por todo o mundo, ou seja, aí está a palavra católico, né? O todo. Então, não é porque a palavra não está na Bíblia que a doutrina sobre tal palavra não esteja na Bíblia. E depois ele diz assim: Deus nunca fundou Igreja Católica. Quem fundou a Igreja Católica foi o imperador romano. Então, a grande maioria vai dizer que quem fundou a Igreja Católica foi o imperador Constantino, né? Ali por volta do ano 300 e alguma coisa, né? Então, tudo bem. Vamos aqui supor que a Igreja Católica foi fundada por Constantino. Se a Igreja Católica foi fundada por Constantino, por que cargas d'água Deus, na sua sabedoria infinita, que ele é onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, ele está em todo lugar, sabe tudo e pode tudo, por que cargas d'água Deus iria, como eles dizem, levantar Lutero para reformar a igreja que não é a igreja de Cristo, né? Segundo eles, que é a igreja do imperador Constantino? Por que Deus iria levantar Lutero? E outra pergunta que fica: Lutero era um padre católico, né, agostiniano, e Lutero, segundo os protestantes, reformou a Igreja Católica. Mas por que Lutero iria reformar e por que Deus iria levantar Lutero para reformar uma igreja que não foi ele que fundou, que não foi Jesus que fundou? Você consegue perceber a incoerência? Vamos para o próximo. Eudes Melo vai dizer assim: a denominação religiosa católica, ela não é apenas cristã. Ela não é apenas cristã. Acho que ele quis dizer isso. Ela é também, acho que esse aqui não teria, ela também é adoração a outros deuses pagã, né? Então ele está dizendo aqui que a Igreja Católica, a denominação religiosa católica, ela não é apenas cristã, ou seja, ela não é cristã, né? Ela é também adoração a outros deuses. Aí a pergunta que fica é: quais são esses deuses que os irmãos protestantes encontram na Igreja Católica? Quais são esses deuses? Porque se você perguntar para o católico, até alguém que é semi-analfabético ou analfabeto mesmo, que não lê nada, que tem a fé apenas aprendida por tradição
dos pais ou dos seus familiares e que até vivenciam a fé na prática, né? São crentes na prática, porque existem muitos ateus na prática, né? Por prática, que não se declaram ateus, mas são ateus pela prática, pela vida, da maneira que vivem. Mas existem inúmeros católicos que são semi-analfabetos e até analfabetos. E você perguntar para ele, olha, essa imagem aqui de Maria é deusa? Maria é uma deusa? A Sagrada Família que está aqui nessa imagem, eles são deuses? Nenhum católico vai dizer, é uma deusa. Essa Maria aqui é uma deusa, é minha deusa. Nunca vão dizer isso. Por quê? Porque essa falácia de adorar ídolos, que a Igreja Católica tem inúmeros ídolos, ou outros deuses, isso é apenas espantalho. A pessoa cria um espantalho e a pessoa mesmo bate naquele espantalho para tentar passar para as pessoas que eles sabem muito, né? Mas a gente já sabe que isso é apenas conversa, né? Vamos para o próximo. O irmão diz aqui, quem fundou o catolicismo foi Constantino, tá vendo? Imperador de Roma. Veja, ele diz que quem fundou o catolicismo foi Constantino, o imperador de Roma. Aí a minha pergunta é, se existia uma igreja, segundo os protestantes, antes da Igreja Católica surgir, e que a Igreja Católica surgiu através do imperador Constantino no ano 300, onde está essa igreja? Onde está essa igreja? Por que Deus levantou Lutero, como eu já disse, para reformar a Igreja Católica, se a igreja verdadeira não era católica, era outra igreja aí, né, que os protestantes inventam, né? Mas onde estava essa igreja durante 1500 anos? Porque Lutero, segundo os protestantes, foi levantado para reformar a igreja 1500 anos depois que Jesus ascendeu aos céus. Se a Igreja Católica foi fundada no ano 300 por Constantino, onde estava a igreja que Jesus deixou e por que Jesus passou 1500 anos sem falar nada, abandonou essa igreja? A pergunta que fica é esta. Vamos para o próximo. Aonde está escrito a palavra católico na Bíblia? Deus nunca fundou a Igreja Católica. Quem fundou a Igreja Católica foi o imperador romano. Isso aqui a gente já viu, né? Vamos ver o outro. Eu acho que ele quis dizer aqui, a igreja e santuário é nosso próprio corpo, onde se mora Deus, Jesus Cristo e o Divino Espírito Santo. Então ele está dizendo aqui que não existe igreja, né? É outra falácia no mundo protestante. É que não existe igreja, né? Não existe denominação, uma denominação religiosa. Ele vai dizer que a igreja e o santuário é o nosso próprio corpo. Aí a pergunta que fica é, se eu sou a igreja e se eu sou o santuário, como ele está dizendo, quer dizer que depois que eu morrer, a igreja deixa de existir, a igreja morre comigo. Então você consegue perceber que é algo assim, meio sem raciocínio, meio assim, o intuito é tão forte de atacar a Igreja Católica, de, não sei, negar a verdade e a veracidade da Igreja Católica, que acabam falando coisas que a gente, assim, fica perplexo, né? Vamos para o próximo. Canal Sem Mar, acho que deve ser isso, né? Simar, alguma coisa assim. Acho que é sem arca, né? Canal Sem Arca, alguma coisa assim. Ele vai dizer aqui, a católica não foi fundada por Cristo. Você precisa estudar, pois a igreja nasceu no ano 317 depois de Cristo. Já não estava mais no mundo. Jesus já não estava mais no mundo nesse tempo. Então aqui volta aquela mesma falácia, né? Eles falam tanto que eles acreditam que isso é verdade. Ele vai dizer que a Igreja Católica não foi fundada por Cristo. Você precisa estudar, eu, né, preciso estudar, pois a igreja nasceu no ano 317 depois de Cristo. Aí ele vai dizer que
Cristo já não estava mais no mundo nesse tempo. Então, a falácia de que a igreja nasceu com Constantino. E a pergunta que fica sempre é a mesma. E onde estava a igreja que estava alheia ou fora da igreja católica criada por Constantino? E por que Jesus iria mandar reformar a igreja de Constantino e não revelar onde estava a sua igreja, né? Que passou 300 anos de existência, mas depois a igreja católica fundada por Constantino, vamos dizer assim, que eclipsou aquela igreja, ela sumiu. E por que, danado, né, por cargas d'água, Deus iria mandar Lutero reformar a igreja católica se ela não era a igreja de Cristo, mas era a igreja de Constantino? Vamos ver se tem mais um. Gilmar vai dizer assim: me fala por que católica romana. Eu acho que ele quer dizer, eu não entendi até hoje por quê, sendo que Jesus era judeu. Então veja, ele está dizendo assim, por que católica romana? Católica romana a gente tem dois motivos. Esse romano não é nomenclatura da igreja, não é um nome da igreja. Esse romana entra por dois motivos. O primeiro, por conta da liturgia romana. A liturgia que é celebrada, né, o sacramento da Eucaristia, por exemplo, né, a Eucaristia é celebrada na liturgia, no rito romano. Por isso, a Igreja Católica Apostólica Romana, porque é de liturgia romana. E também porque a sede da Igreja Católica, ou seja, a diocese que preside sobre todas as igrejas, é a diocese de Roma, né? Onde Santo Irineu de Lyon vai dizer que São Pedro e São Paulo fundaram a igreja quando estavam em Roma, né? Fundar em que sentido? Instituíram a diocese de Roma, e Santo Inácio de Antioquia vai dizer que essa é a mais bela e a maior de todas as igrejas, né? São Clemente Romano também vai falar da grandeza da igreja de Roma. Então é basicamente por esse motivo, né? E trocando aqui em miúdos. Eu não entendi, ele diz, né? Porque chama católica romana. Não entendeu até hoje, ele diz. E por que ele não entendeu? Porque, sendo que Jesus era judeu, né? Não entendeu por quê, sendo que Jesus era judeu. Então veja, Jesus era judeu. Sim, você lê ali a carta aos Hebreus, capítulo 7, você vai ver que Jesus era judeu. Então eu acho que ele esperou que a igreja fosse assim, igreja católica apostólica judaica, né? Judaica, porque ele vai dizer que Jesus era judeu. Sim, Jesus era judeu, mas Jesus fundou a sua igreja. E a igreja que ele fundou, essa igreja, como é que eu posso dizer? Tem o rito romano, tem outros ritos, maronita, copta, melquita e outros ritos, mas o rito romano é o que nós mais conhecemos aqui no Ocidente, né? Mas não tem muito a ver pela nacionalidade de Cristo ou pela tribo sacerdotal ou não sacerdotal de Cristo, né? Mas é mais por uma questão da sede, né, da Igreja Universal e também da liturgia. Tem mais um aqui, né? O irmão pobre de direita, né? Ele vai dizer assim: por esse raciocínio, né? Que raciocínio? Porque eu vou dizer que a Igreja Católica é a mais antiga, é a primeira, é a que preside todas as igrejas. E todas as outras que saíram dela, lógico, apostataram da fé, deixaram de ser a Igreja de Cristo. E a Igreja Católica, por ser a mais antiga, é a Igreja de Nosso Senhor. Isso nós fazemos uma regressão na história, né? Hoje, atualmente, existe o quê? A Igreja Católica, claro que com a liturgia romana e outras liturgias, melquita, copta, maronita e outras, né? E também existem as igrejas protestantes, hoje, atualmente. Voltando 500 anos atrás, já não existia igreja protestante. Existia apenas a igreja católica e a igreja ortodoxa. E se nós voltarmos até 1054, não existia a igreja ortodoxa. Todos eram católicos. E se você voltar na história, você vai ver que não tem mais nenhuma interrupção.
você vai voltar a Cristo e aos 12 apóstolos. Então, Jesus chama 12 apóstolos. Desses 12 apóstolos, eles são judeus, né? São judeus e saem do judaísmo e entram no cristianismo. O judaísmo é considerado a religião revelada, né? Porque Deus se revelou aos patriarcas judeus, né? Judaico-hebreus. Né? Abraão, Isaac, Jacó também se apresentou a Isaías e os demais profetas, mas o judaísmo é uma coisa, a igreja é outra. Tanto é que quem é judeu, se quiser, né, se pretende ser salvo e a salvação está em Cristo Jesus, eles terão que abandonar a sua religião e se tornar católico, se tornar cristão. Como assim, Denis? Por exemplo, o apóstolo São Paulo, ele aos Filipenses vai declarar, né, testificar que ele abandonou tudo por causa de Cristo e considerou até como esterco, né? Então, por esse raciocínio, ele diz, o cristianismo está errado, pois ele saiu do judaísmo. Aí ele vai e diz, basta lembrar o que a Igreja Católica estava fazendo na época da Reforma. Aí é aquela velha história, cobrando indulgência, matando as pessoas, perseguindo isso, aquilo e aquilo outro. As pessoas falam da Idade Média, e quando falam da Idade Média, as pessoas falam logo da Inquisição Católica. Mas não falam, nesse mesmo período, da Inquisição Protestante, que inclusive aqui no Rio Grande do Norte, num povoado chamado Uruaçu, se eu não estou enganado, os calvinistas protestantes que chegaram aqui mataram inúmeros católicos, né? Inúmeros católicos. Mataram mesmo. E isso é um local que foi registrado. Imaginem os que não foram. Ele continua. Você concorda com venda de indulgências, padre? Primeiro, eu não sou padre. Segundo, eu não concordo e a Igreja Católica nunca concordou com venda de indulgência. Por quê? Porque se de fato houve a venda de indulgência, isso é um pecado de simonia, um pecado contra o primeiro mandamento. E a igreja deixou isso muito claro, que a igreja não permite isso. Isso é um pecado. Comprar ou vender sacramentais ou até mesmo os sacramentos como o batismo, contra qualquer outro, ou melhor, como o batismo e como os sacramentos como o batismo e como qualquer outro dos 7 sacramentos, né? Então, é correto, ele pergunta, a venda de indulgência? Não é correto, né? Não é correto. Não é porque os filhos da igreja, né, alguns deles, porque não foram todos, no período da Idade Média, cometeram pecados terríveis, que nós iremos concordar com esses pecados, simplesmente porque alguns filhos da igreja fizeram, e nós seremos apontados por isso, vamos negar. Não vamos negar, né? Vamos ver se tem mais algum. Tem outro aqui, né? Jesus não veio para criar igreja, seu padre, né? Eles pensam que eu sou padre. Para de falar o que não sabe. Vai estudar o Novo Testamento. Vai. Então veja, ele está dizendo que Jesus não veio para criar a igreja. Então a gente pega aquela página de Mateus capítulo 16, 18 ao 19, a gente apaga, né? Ou rasga aquela página, que lá naquela página Jesus diz, olha, o que diz os homens a respeito do Filho do Homem? Senhor, dizem que tu és Elias, outro diz que tu és Jeremias, ou um dos profetas que ressuscitaram. E Jesus vai dizer, e para vocês, quem eu sou? E aí Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai dizer, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E por isso eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele vai dizer que Jesus não veio para criar a igreja. Edificar a minha igreja, como ele diz, isso é criar a igreja, né? Aí ele vai dizer seu padre. Só que esse seu padre aqui soa de forma pejorativa, é como se estivesse xingando, né? E ele vai dizer, pare de falar o que não sabe, né? Eu estou falando o que eu sei. Quem está falando o que não sabe é ele no comentário do meu vídeo. E eu, pelo contrário, eu estou falando exatamente o que eu
sei. E do outro lado ele diz, né? Pare de falar o que não sabe, vá estudar o Novo Testamento. Só os protestantes lessem o Novo Testamento. E o pior, lessem e interpretassem errado ou deturpadamente para dar vazão, para dar crédito às suas loucuras, né? Será que tem mais algum? Não temos mais. Esses foram alguns dos comentários que eu quis ler, que foi deixado aqui no meu vídeo, né? O primeiro comentário foi deixado no meu vídeo: quem aceita? A Igreja Católica ou o protestantismo? Então esses foram alguns vídeos alguns comentários que deixaram aqui no canal. Então você consegue ver nitidamente que a incoerência ou a unidade no protestantismo é algo que não existe. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.